O câncer é uma doença muito complexa, porque é uma doença ligada ao gene. O câncer ele perde esses constrangimentos que a sociedade celular dá a esta célula. Como perdeu esse constrangimento, essa célula perde a capacidade de se controlar. Ela não morre quando deveria morrer, ela atua se dividindo o tempo inteiro. Então vamos raciocinar o seguinte, quer dizer, se eu tenho um câncer de um órgão, mama, por exemplo, essa célula precisa crescer, vencer os mecanismos que impedem esse crescimento, ela tem que aprender mecanismos de invasão dos tecidos, porque ela começa a crescer e invadir, ela entra dentro da corrente sanguínea, que é um lugar extremamente agressivo para as células, consegue sobreviver a essa corrente sanguínea, atinge um outro órgão, se instala num órgão onde ela nunca esteve, invade esse órgão onde ela nunca esteve e ali cria um tumor. Quer dizer, é um mecanismo extremamente sofisticado do ser humano. Então, câncer é uma doença bastante complexa e que envolve todos os mecanismos de uma célula e de um sistema. É uma doença do sistema. Então, as causas são aquelas que afetam os genes que controlam esse mecanismo de proliferação. E os defeitos que levam a isso são centenas. São várias drogas cancerigênicas. O sol é cancerigênico, o arsênico, o cigarro, não preciso nem se dizer isso, que talvez seja uma das causas mais graves da nossa sociedade, permitida. Se você tirasse o fumo do mundo, teoricamente se acredita que 50% dos casos de câncer diminuiria. Quer dizer, o fumo é um crime. Então é muito difícil você determinar uma causa inicial, porque às vezes são alterações de um ponto muito pequeno do gene, que essa alteração leva muitos anos para causar o número de alterações suficientes para provocar o câncer. Então como é que você vai regredir para descobrir qual foi aquela coisa inicial? Então a complexidade do câncer, a complexidade da pesquisa do câncer é justamente essa. O fator inicial da transformação maligna, ele é muito delicado e muito pequeno. Na imensa maioria dos casos de câncer, o tratamento ainda é a retirada. Quer dizer, eu retiro esse órgão. Se você tem, eu retiro esse tumor com uma área normal em volta. Quer dizer, nós ainda não conseguimos eliminar as causas e regredir o câncer. Então o diagnóstico precoce é mais importante do que os mecanismos que você vai usar para destruir. A humanidade está vivendo muito mais. E o câncer é uma doença do desgaste da célula. Então é natural que você tenha um volume maior de casos de câncer. Mas ao contrário disso, está se morrendo menos, porque os diagnósticos estão sendo mais precoces. Dos últimos anos para cá, depois da era da genômica, a gente começou a descobrir um início, nós estamos começando a dar os primeiros passos do entendimento e da universalização. Para você ter uma ideia, por exemplo, um câncer, ele não é homogêneo. Partes dele têm características diferentes de outras partes. Então, hoje em dia, se individualiza o tratamento. A gente conhece algumas causas genômicas ou alguns fatores que são mais importantes e consegue bloquear esses fatores. Não é 1 mais 1 igual a 2. É mais complexo. E é melhor se pensar complexo em câncer, porque é uma doença de características complexas mesmo.